Caiu, R$ 5,05. Na Band News FM, eleições 2022. O STF começa a julgar hoje a ação que questiona o fundão eleitoral. Quem tem mais informação pra gente é a Thalita Almeida. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje a validade do fundo eleitoral que será distribuído a partidos e candidatos nas eleições deste ano. Os ministros analisam uma ação do Partido Novo contra a decisão do Congresso no final do ano passado de reservar o valor a um recorde de quase 5 bilhões de reais. A legenda pede que o STF derrube a mudança na fórmula de cálculo do valor destinado ao fundo, o que permitiu à Câmara e o Senado estabelecer a nova cifra. Dependendo da decisão dos ministros, o montante destinado a partidos e candidatos pode cair cerca de 2 bilhões de reais, o que havia sido previsto inicialmente pelo governo. Bom, segundo uma pesquisa, diga lá, você quer falar, Megali? Não. Sobre Manda o fundão. bala. Segundo Manda uma bala. pesquisa feita pelos institutos Locomotiva e Ideia, 9 em cada 10 brasileiros consideram o valor do fundão maior do que deveria ser. 9 em 10. O que será que pensa esse brasileiro sobre o fundão eleitoral? Ele não entendeu a pergunta? Não é? Caramba! Não, né? São 10% de brasileiros, estamos Não, falando sim, aqui eu tô falando dessa... de algumas dezenas de milhões. Sim, é verdade, mas é uma minoria quando você considera que 9 em 10, né? Caramba, eu fiquei surpresa, porque eu acharia que 10 em 10 brasileiros consideram esse valor maior do que ele deveria ser. Para 95, bom, talvez ele seja formado por políticos e parentes de políticos. Para 95,7% os recursos seriam mais bem utilizados se aplicados em saúde e educação. Outros 82,4% acham errado que o Brasil tenha o maior fundo eleitoral do mundo. Esse dado me intriga mais. Temos 17,6% de brasileiros, portanto, que não acham ruim que o Brasil tenha o maior fundo eleitoral do mundo. Que acham que isso é bacana, é o máximo. Pô, tá dando super certo. Aumenta mais aí. Bota mais dinheiro que tá pouco. Aí fica difícil. Aí fica complicado. Se há uma porção tão grande da população que acha que isso é um negócio correto, eu tô imaginando que responderam isso porque são fãs do governo da vez e são incapazes de fazer uma crítica a esse grande acerto nacional, porque foi um acerto, entre Congresso e Executivo, né? Aquele veto do presidente foi um veto de mentirinha. A negociação incluía o Palácio do Planalto para que a gente chegasse nesse valor absurdo, no momento em que as campanhas deveriam estar ficando mais baratas. Estavam. As últimas duas campanhas, a presidência e a prefeituras, em 2018 e 2020, foram significativamente mais baratas que as anteriores, até pelo uso da internet. Agora me diga aqui, Sheila, por que a gente precisa de propaganda eleitoral na televisão cheia de efeito especial, cheio de filminho, com figurantes, com musiquinha, com jingle, parecendo uma produção do Spielberg? Eu já falei o que eu defendo aqui. Eu sei que eu tô sonhando, mas por que não? Um estúdio com uma câmera fixa, com uma bancada. Cada candidato vai lá e tem o seu tempo. O DEM vai ter um tempo bacana, o PT vai ter um bom tempo, mas a estrutura que eles terão será, no caso do PT, uma estrelinha com um 13 dentro, colado aqui com um durex atrás do candidato. E pronto, o candidato à presidência vai lá, usa 1 minuto e meio que tem, 2 minutos, 3 minutos, cada candidato a deputado fala durante 10 segundos, 5 segundos, o tempo que aquele terá direito. Quando for gravar o do PSDB, tira a estrelinha, coloca um tucano. Quando for gravar no... Enfim, e pronto. Foco total nas ideias. Sem nenhuma parafernália, sem nenhuma perfumaria, sem nenhum fogo de artifício pipocando. Por que a gente precisa disso? Ideias. Sente-se ali, diga o que você pensa pro Brasil nos próximos 4 anos, o que você apresenta pro seu eleitor, enfim. Quanto custaria isso? Seriam necessários 5 bilhões? Algumas centenas de milhares de reais e pronto. Tava resolvido. Mas, de novo, tô sonhando alto. Se os caras podem tungar a nossa grana e fazer uma festa, a festa da democracia, cheia de champanhe e caviar para eles,
e osso pra gente, é isso que eles vão fazer. Vamos acionar aqui o nosso Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, nosso colunista. Ele diz que a maioria da população desconhece como funciona a distribuição do fundão. Nós perguntamos aí para os brasileiros se eles sabem o que é o fundo eleitoral, né? 16% afirmou que sabe bem, 45% que sabe um pouco e 39% de que não sabem o que é o fundo eleitoral. Quando nós contextualizamos o que é o fundo eleitoral, que é um fundo excepcional em anos de eleição para financiar as campanhas políticas, só 13% se colocam a favor desse fundo eleitoral. Alguns ouvintes estão se manifestando aqui, Megali, o que faz muito sentido, falando sobre como as democracias custam caro para serem financiadas. E é verdade, né? As democracias custam caro mesmo. Elas têm esse preço de você garantir que os partidos possam participar da democracia, que os partidos possam estar presentes numa eleição. Agora vem cá, precisa ser o maior fundo eleitoral do mundo, como você estava falando? Eu estava me recordando aqui, o Boechat sempre dizia o seguinte: rapaz, você quer ser político? Você quer ser deputado, governador? É o teu sonho? É o teu desejo de carreira? Corra atrás de quem te financie, corra atrás de quem, né, garanta a viabilidade das suas campanhas. Claro que a gente entra numa outra discussão, que é o financiamento privado de campanhas, enfim, mas faz muito sentido, né, Megali? Quando a gente pensa em outras profissões e outras carreiras, a gente não tem ali um dinheiro público sendo investido. Repito, faz sentido o argumento de que a democracia precisa ser financiada, né? Mas precisa ser tão caro assim? Tão Sim. Escandaloso o valor, né? Eu vou fazer o advogado do diabo aqui brevemente e dizer, em tese, nós teríamos de financiar essa gente porque eles não estão carregando o próprio sonho. Eles são Estão homens e mulheres representando. públicas que representam os nossos desejos, anseios. Isso no melhor dos mundos, tá? Em que as nuvens são de algodão doce. Só que aqui no Brasil, não. O que a gente vê é uma turma que realmente entra na política para fazer a própria carreira. Num jogo de poder, em que os partidos não têm, né, nenhuma bússola ideológica. Pega aí o partido do Kassab. É um partido de esquerda, de direita, de centro? O que é esse amontoado de gente? É um partido que está ali para fazer o jogo do poder. Então, esses caras deixaram de ser os nossos representantes, salvo uma ou outra exceção, não são uma gente pública que está ali para se entregar de corpo e alma à função pública de melhorar o país e tornar a vida do brasileiro melhor. Eles existem e trabalham bastante para fazer a vida deles melhor. Nesse caso, a gente não tem a alternativa de não financiar as eleições. Claro, as eleições têm que ser financiadas. Então que se faça pelo menos da maneira mais franciscana possível, com foco absoluto nas ideias. Tá apresentada a minha ideia aqui, da bancadinha com o logotipo dos partidos atrás. Viu? Por que Simples, não precisa de superprodução, barato. Pronto. Vende ideia, que é o que importa, né? E vende-se ideias, né? E não marketing político, não produtos. Esses caras não deveriam ser produtos, são. Assim são tratados pelos marqueteiros e na propaganda política. Mas não deveria ser assim.